Boa tarde a todos. Eu me chamo Fábio. Agora é exatamente 13 horas e 56 minutos. E eu sou evangélico. Gostaria de deixar uma palavra aqui que se encontra no livro de Malaquias 3:10. Agora, por que eu vou falar sobre esse tema? Porque muitos bonitões que eu passei a chamá-los de charlatões da prosperidade têm usado esse tema para levar muitas pessoas a darem, às vezes, o que não podem para poder se beneficiar. Homens que têm se beneficiado, têm crescido financeiramente de uma forma grandiosa. Homens que têm aviões, têm helicóptero, têm mansões, têm carro importado, comem do banho do melhor, viajam para onde quiserem. Enquanto isso, tem muitas pessoas que às vezes não têm dinheiro nem para pagar o seu aluguel. Está faltando o gás, o leite dos filhos. Não tem dinheiro para pagar suas contas. Pessoas que ganham pouco, mas infelizmente isso tem ocorrido por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então vamos lá, Malaquias 3:10. Tragam o dízimo, todos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha que promessa maravilhosa, que promessa linda. Mas eu quero frisar algo aqui nessa palavra. Quando o Senhor disse, tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa, ele não está falando sobre o dízimo apenas. Eu vou dizer novamente, ele não está falando do dízimo apenas em espécie. Mas o dízimo naquele tempo e até nos tempos de hoje, se as pessoas fossem levar esta palavra ao pé da letra, seria alimentos. Porque a tribo de Levi não tinha recebido herança em Israel. Então os sacerdotes, os sumos sacerdotes e todos os levitas que trabalhavam no templo, eles se alimentavam das ofertas, dos dízimos em alimento que as pessoas levavam para o templo. Então o Senhor disse, tragam o dízimo para o depósito do templo para que haja alimento em minha casa. O Senhor não está falando para que haja dinheiro na minha casa. Está falando para que haja alimento na minha casa. Para que esses levitas e os sacerdotes e os sumos sacerdotes e suas respectivas famílias pudessem se alimentar. Houve um tempo em que o povo padecia de fome, mas esse povo era o povo das famílias dos levitas. Era o povo das famílias dos sacerdotes. Por quê? Porque o povo tinha parado de levar o dízimo. Então, muitas pessoas hoje, os charlatões da prosperidade, têm se beneficiado e têm crescido financeiramente porque têm tirado, não têm ensinado a verdade. E têm tirado das pessoas, às vezes, até o que elas não têm. Então o Senhor, ele disse que aquele povo estava roubando a ele. Mas roubando de que forma? Os dízimos em alimentos não estavam sendo levados ao templo. E consequentemente, estava gerando um problema, uma crise muito grave no meio daquele povo. Pelo fato de quê? Pelo fato de, se você não devolve o que pertence a Deus, você passa uma certa dificuldade. Você passa uma certa crise. Porque o dízimo, ele serviria para alimentar e sustentar as famílias desse povo que trabalhavam na obra. Mas uma coisa interessante é que no livro de Deuteronômios, capítulo 26, vamos lá? Eu quero deixar isso registrado. Capítulo 26, versículo 12. Diz assim: quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Ou seja, o Senhor está falando aqui que esse dízimo do terceiro ano, que era recolhido em grande quantidade, serviria não somente para alimentar
os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote e as suas respectivas famílias, mas também servia para alimentar os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. O que o Senhor está querendo dizer aqui? O Senhor está querendo dizer que os dízimos em alimento, que era levado para o templo no terceiro ano, que era levado em abundância, em grande quantidade, serviria para alimentar todo esse povo. Mas hoje em dia eu não posso transformar o meu dízimo em alimento. O meu dízimo tem que ser em espécie. Porque as pessoas têm usado uma passagem muito interessante que tem dito que há demônios de nome conhecidos como demônio migrador, cortador, destruidor e devorador. Se eu não dar o meu dízimo, eles vão entrar na minha vida. E o Senhor irá permitir isso pelo fato de que eu não estou dando meu dízimo. Isso é uma grande mentira do diabo. Estes charlatões da prosperidade têm usado a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para se beneficiar, para crescer financeiramente e garantir um futuro maravilhoso para os seus descendentes. Mas aí é que está algo interessante, porque essa questão do gafanhoto migrador, cortador, destruidor, devorador, é uma palavra atual. Porque em algumas bíblias mais antigas, o gafanhoto, não é somente gafanhotos, mas é a locusta, é o inseto, é o gafanhoto. São insetos que destruíam plantações. Esse migrador, cortador, destruidor, essas são palavras que não existem em bíblias antigas. São insetos que tiveram seus nomes trocados. E esses gafanhotos, da qual a Bíblia fala que é o cortador, migrador, destruidor e devorador, têm sofrido uma metamorfose com o passar do tempo, o qual tem sido transformado em demônios que têm entrado na vida de todos aqueles que não dizimam. Mas e agora? Cadê a misericórdia de Deus? Cadê o amor de Deus? Será que eu não posso pegar do meu dízimo e comprar uma cesta básica para quem está precisando? Será que eu não posso pegar o meu dízimo e comprar um botijão de gás? Ou ajudar alguém a pagar um aluguel? Será que eu estou fazendo errado? Será que o Senhor vai permitir que demônios vão entrar na minha casa e destruir tudo que eu tenho? As coisas na minha vida financeira vão começar a dar errado. Eu vou ficar desempregado porque eu não estou levando o dízimo a pessoas que estão precisando, mas eu tenho que levar a espécie para a igreja. Por isso que eu digo, esses charlatões, esses mentirosos, esses lobos têm devorado a lã da ovelha para poderem se auto-beneficiarem. Andam de carro importado, de avião, de helicóptero, tem motosseguranças particulares. Às custas de quem? Às custas de quem? Às minhas custas, às suas custas. Essas pessoas são verdadeiramente o castigo de Deus na vida de todos aqueles que apenas buscam seus próprios interesses. Mas a palavra de Deus está aqui, ó. A palavra de Deus está aqui para você estudá-la, para você analisá-la, para você buscar conhecê-la, para que você não seja enganado. Eu vou deixar as minhas palavras, minhas saudações. Que Deus possa abençoar todos aqueles que irão ouvir esse vídeo e que Deus possa te abençoar. Amém.